Olá a todos, meu nome é Yaniv Shor, sou diretor de serviços gerenciados da Alliant. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Cultura de Integridade. Hoje, com a ilustre presença do Paulo Sena. Paulo, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público que nos assiste, enfim, falar um pouquinho de você, da sua trajetória. E acho que a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal, bem interessante, que vai ser muito bom para quem nos assiste, nos escuta e para a gente também. Essa troca de ideia é sempre muito bacana. Muito obrigado, Yaniv. Quero te agradecer primeiro, agradecer você, a empresa, pelo convite de participar aqui do podcast. Para a gente é uma honra poder estar aqui, uma satisfação imensa poder estar falando um pouco sobre compliance, sobre integridade, sobre due diligence. Eu sou Paulo Sena, sou casado, tenho 2 filhos, sou carioca, mas já moro aqui em São Paulo há mais ou menos aí quase 9 anos. Né? Trabalho na Suzano, já estou na Suzano há uns quase 5 anos. A gente fala que, né, o tempo passa rápido lá, então me sinto já com quase 10 anos de casa. Lidero o pilar de gestão de terceiros dentro da empresa, dentro do programa de compliance, né? Entrei lá no meio da pandemia. Já tive outras experiências antes de compliance, então estou aí no mercado de compliance há quase 9 anos também. E sou um entusiasta do tema, acho que compliance e integridade não é só uma profissão, é um propósito. Gosto, amo compliance, amo inteligência artificial, novas tecnologias, e espero poder contribuir um pouquinho aqui com o meu conhecimento para a audiência, né, para o podcast sobre um pouco de due diligence e compliance. Legal, Paulo. Já que você trouxe à tona aqui, esse vai ser o nosso tema de hoje, falar um pouquinho sobre o papel estratégico das diligências, né, o papel estratégico das due diligence e por que é tão importante a gente conhecer bem os nossos terceiros, enfim, todos aqueles que interagem no dia a dia com o nosso ambiente, com a empresa que a gente trabalha. Então, eu queria começar com uma pergunta para a gente entender um pouquinho melhor o contexto, enfim. Como é que estava o cenário de compliance quando você chegou na Suzano? Quais foram os seus desafios iniciais? Conta um pouquinho dessa história e acho que a partir daí a gente consegue desenvolver. Perfeito. Eu chego, então, na Suzano em novembro de 2020, então, num cenário... primeiro desafio, acho que meio da pandemia, né? Então, um desafio, acho que até primeiro pessoal, de integração, conhecer a cultura, integração de time, né? Mas falando especificamente do cenário de compliance, eu acho que aqui a gente precisa fazer uma contextualização inicial, né? Então, a Suzano, ela passa por um movimento iniciado em 2018 e finalizado em 2019, que é a fusão da Suzano com a Fibria, né? Essa fusão ela finaliza em 2019 e eu ingresso lá em 2020. Né? Nesse cenário, nesse contexto, o desafio era da gente olhar para o programa, né? A gente já tinha uma empresa robusta em valores éticos, em programa, em governança, mas naquele momento, com aquele novo contexto, aquela nova empresa, o desafio era de olhar e revisitar os processos, redesenhar os processos, dar mais robustez ao programa, à governança, e aí a parte de due diligence, por exemplo, ela se enquadra e ela inicia nesse momento de reconstrução, né? Acho que não reconstrução, mas de redesenho, de reanálise, de repensar o processo e ver o que se quer para frente, né? Para o futuro, né? Para essa nova empresa que, digamos assim, nasce ali em 2019. E nesse sentido, o que levou vocês a adotar essas pesquisas de due diligence? Você diz que vocês tiveram que redesenhar uma série de processos, já tinha um processo de diligências definido e se sim, como é que a sua entrada nesse trabalho muda isso? O que você já pensa quando você entra, né? O que você já enxerga de dificuldades? E acho que é um ponto importante até para contextualizar as pessoas que nos escutam, nos assistem, qual que é a relevância da due diligence, né, para o negócio da Suzano? Aonde tem risco, enfim, por que vocês fazem isso? Perfeito. Eu acho que... Bom, primeiro eu acho que
sobre o porquê a gente adota, né? Porque as empresas adotam, a gente adotou. Acho que a gente pode destacar aí 3 principais eixos, digamos assim, né? É, Primeira questão é a cadeia de valor, né? A Suzano e as empresas, elas possuem uma extensa cadeia de valor, então a gente precisa conhecer reputacionalmente com quem a gente está se relacionando, com quem é nosso fornecedor, quem é o nosso parceiro comercial, enfim, é um parceiro estratégico ali para determinadas ações e atividades dentro da empresa. Então, acho que um primeiro motivador, digamos assim, é essa extensa cadeia de valor. Tá? Somado a isso, eu acho que a gente pode destacar outros 2 motivadores. Né? Junto com isso, você tem um cenário regulatório, né, e legal cada vez mais exigente. Né? Então, nível Brasil, a gente vai falar da lei anticorrupção, do seu decreto regulamentador, né? As avaliações dos programas de compliance, a questão de como a empresa tem o due diligence estabelecido, o processo estabelecido, é muito importante para esse tipo de avaliação. Então, uma certificação, por exemplo, da CGU, enfim, tudo isso, a due diligence entra como um fator muito importante, um pilar muito importante dentro de gestão de terceiros e para o aprimoramento do programa de compliance como um todo. Né? Então, a cadeia de valor, né, essa questão regulatória cada vez mais exigente e crescente, né? Inclusive, recentemente, a gente pode falar da UDR, né, que traz um marco regulatório importante, né, para o mercado europeu em relação à due diligence também. Né? E eu acho que, somado a isso, a gente também tem uma questão de coerência. Né? Por que coerência? Porque se a gente olha internamente e pede para os colaboradores uma conduta ética, íntegra, enfim, de compliance, a gente também acho que tem que olhar para quem a gente se relaciona na cadeia de valor e para esses, digamos assim, terceiros, né? E também ver se eles compartilham os mesmos valores da empresa. Né? Então, e aqui entra, né, eu acho que esse motivador, né, só para dizer esses 3 pelo menos, do porquê se adotam do diligence, e aí falando até de um contexto mais macro em programas de compliance. Né? E aí, quando eu entro, já existia, sim, um processo de due diligence. Esse processo, inclusive, já tinha se iniciado um redesenho desse processo, né? Eu entro nesse movimento, já startado esse movimento, e aí ele ganha corpo, né, posteriormente, nos anos seguintes, né, e ele starta lá um novo processo da forma que a gente tem hoje em 2022. Né? Legal. E nesse período que você conta aqui, enfim, dessa reestruturação e desse amadurecimento do processo, né? Acho que o interessante aqui de qualquer programa de compliance, qualquer programa de integridade, é que ele é um programa e não um projeto. Né? Quer dizer, o projeto tem início, meio e fim. O programa ele prevê uma evolução. Exato. Então, o que você está contando aqui é uma Exato. evolução desse Exato. programa. Exato. E dentro dentro dessa evolução, ou dessa que você participou, essas mudanças, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, sejam internamente, junto a outras áreas, que muitas vezes a due diligence ela é vista como uma barreira, né? Principalmente ali no comercial, Exato. eles enxergam isso como uma fricção. Então, seja internamente, seja externamente, junto aos próprios fornecedores, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Vamos olhar esses 2, primeiro interno, depois externamente. Não, perfeito, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto você já tocou, que acho que é um desafio de ordem cultural. Né? É um desafio interno, cultural, né? De que acho que não só para a questão da due diligence, mas todos os novos processos assim, enfrentam uma série realmente de dúvidas, de resistências internas. Então, a pessoa acaba vendo aquilo realmente como talvez uma burocracia adicional, algo que te impeça de concretizar aquele negócio, uma etapa a mais que te tira
de repente, velocidade, né, na concretização. Então, isso eu acho que é o primeiro desafio, tá? Tanto com colaboradores quanto com as áreas de negócios. Então, e aí, acho que como solucionar isso, né? Acho que a gente soluciona isso com o tempo, né? O tempo aqui é o teu maior aliado, porque essas pessoas precisam compreender, né, a relevância do processo. Então, tem um primeiro momento de entendimento, de, putz, tá bom, o que que eles fazem? O que que eles olham? Né? E aí eu acho que quando as pessoas começam primeiro a entender isso, elas começam, ah, não, tá bom, isso daqui é relevante. Isso daqui não é uma burocracia. Isso daqui vai me proteger e vai proteger o negócio, vai proteger a empresa. Então, tem acho que essa primeira fase de amadurecimento e isso com o tempo, comunicação, treinamento dessas pessoas. E eu acho que aqui o resultado também começa a modificar essa cultura, né? Então, quando você começa a fazer o due diligence, você traça recomendações, você elenca os riscos, você mitiga os riscos, as pessoas começam a entender o resultado daquilo no negócio de uma forma mais palpável, de uma forma mais prática. E aí eu acho que isso começa a modificar. Tá? Então, acho que um primeiro desafio seria cultural. A gente pode falar de outros desafios também. Então, desafios técnicos, desafios estratégicos, hoje desafios também de escala e volume. Né? Então, por exemplo, desafios técnicos. Tá bom, a gente quer adotar a due diligence, mas onde a gente vai integrar? Que sistema a gente vai usar? A gente vai ter API, a gente não vai ter API? Né? Em que etapa isso vai estar? Isso vai estar lá, sei lá, por exemplo, na formalização dos contratos? Isso vai estar no momento do cadastro de um novo fornecedor? Em que processos isso vai estar? E aí a gente alinha essa parte técnica com toda uma parte estratégica. Do que o que a gente está querendo avaliar, quem a gente está querendo avaliar. Vai ser todo mundo? Por exemplo, falando de fornecedores, vão ser todos fornecedores? Sim, não. Então, aqui entra, acho que, um entendimento, e aí acho que isso é um dos bons diferenciais do processo, como ele foi construído, que é o entendimento do negócio. A gente nunca pode pensar nesse desenho sem tentar entender a fundo o negócio. De que tipo de fornecedor a gente está falando? Porque dentro de fornecedores você tem uma gama de empresas, pessoas, processos, criticidades diferentes. Então, é essa adaptação estratégica e esse desafio estratégico que a gente tem também na construção. Então, e aí, aqui, né, tem um processo aqui de simbiose, porque vocês nos ajudaram bastante nesse tipo de questão. Com a API, né, a gente criou a matriz de decisão, a gente tem score, a gente tem uma série de questões de configurações estratégicas que aprimoraram o processo. E é manter esse processo sempre vivo, né? Sempre vivo. Eu acho que, falando talvez de um último desafio, né? E aí eu acho que mais para frente, quando essas coisas já estão um pouco mais sedimentadas, esse processo naturalmente, como todo processo, ele vai ganhando corpo. Né? Na medida que ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando importância dentro da companhia, ele vai ganhando escala, ele vai ganhando volume. Então as pessoas, naquele momento de, digamos assim, desconfiança inicial, passam a acreditar no seu processo, passam a te demandar mais. E aí é um momento de você estar sempre ali continuamente olhando para o processo e vendo aprimoramentos. O que eu posso aprimorar? Que automação eu posso fazer? Posso aplicar inteligência artificial? Posso, enfim, aí é um redesenho, digamos assim, pivotizar constantemente aquilo ali. Tá? Acho que você trouxe alguns elementos muito, muito bacanas aqui que ajudam a gente a pensar num processo de due diligence, né, como um todo. E o que você falou, ele tem que estar realmente alinhado com os riscos da organização. Então, uma vez que a gente sabe quais são os riscos que a organização enfrenta, e cada organização enfrenta seus riscos, quer dizer, no limite, a gente não pode entender que eu vou fazer due diligence igual para qualquer lugar que eu vou. Tem questões que são óbvias que qualquer lugar a gente está exposto. Então, a questão de corrupção, combate à corrupção,
Qualquer empresa está exposta em maior grau, menor grau, em função do relacionamento com o setor público, mas no limite é uma lei, todos estão expostos a isso. Então, você precisa tomar esse cuidado. Mas entender aonde estão os riscos e desenhar um processo para mitigar esses riscos, fazendo com que as outras partes entendam isso. Então, no exemplo que você deu, né, no começo as pessoas acham que é uma burocracia. Então, tá bom, se é uma burocracia, como é que eu me insiro nessa burocracia, entre aspas, por assim dizer, e defino junto aos meus clientes internos os SLAs. Sim. Então, se eu sei que eu vou precisar de 3 dias úteis para receber, rodar de diligência, então eu preciso deixar isso claro. Então, você precisa me avisar 3 dias antes que você quer contratar esse fornecedor para eu colocar aqui no meu fluxo. Eu consigo rodar nesses 3 dias e eu não vou atrasar o seu processo, porque se eu sei antes, a gente antecipa e eu consigo rodar. O importante é manter, obviamente, esses prazos, o que num primeiro momento funciona, mas como você mesmo disse, uma vez que a empresa, as outras áreas começam a entender o valor disso, elas começam a demandar mais. E uma vez que demandam mais, você vai ter que fazer mais diligências, num mesmo prazo que você tinha antes, com a mesma equipe que você tinha antes. E aí surge o outro desafio de como é que você consegue manter o mesmo nível de precisão, o mesmo nível de segurança com a mesma equipe numa volumetria muito maior. Exato. E aí entra o que você falou de trabalhar questões técnicas, questões de plataformas, de ferramentas, de integrações para conseguir ser cada vez mais eficiente e manter o mesmo grau de assertividade. E obviamente, foi um ponto que você falou que é muito importante. O processo todo é um processo vivo. O programa de compliance, como todo, é um processo vivo. A gente tem que adaptar o tempo todo. Então, se eu comecei com uma régua muito alta, porque eu não tinha exatamente meus padrões, eu vou entendendo, eu já consigo entender. Para esse tipo de fornecedor, eu posso baixar um pouco a minha régua, porque meu risco aqui é menor. No começo eu vou tratar todo mundo igual. E aí eu começo a entender, esse grupo aqui eu consigo baixar, se eu baixo esse grupo eu tenho menos para fazer, eu consigo dar mais foco e mais tempo para esse outro grupo aqui, que tem um risco maior, eventualmente, para o negócio, ou para aquele momento específico. Então, ter esse entendimento, essa leitura, eu vejo como fundamental para manter o processo vivo e relevante sem impactar o negócio da organização e trazendo a proteção que ele precisa trazer. Achei essa construção que você trouxe aqui muito, muito bacana. Perfeito. E seguindo nessa cadeia aqui que a gente está trabalhando, em algum momento você já teve que reavaliar um fornecedor já homologado? Como é que é isso? Me conta aqui. Sim, com certeza. E aí, primeiro, nessa ideia de ter um processo vivo, constante, que você está sempre olhando para a sua cadeia, você tem que necessariamente reavaliar fornecedores já homologados. Isso tem que ser, acho que, uma premissa básica de um processo de due diligence, né, na construção desse processo, porque quando a gente olha para aquele fornecedor, olha para aquele terceiro, a gente tem uma fotografia do momento, um retrato do momento. Mas no tempo de vida que a empresa vai se relacionar com ele, não necessariamente aquilo que você viu no primeiro momento, ela vai estar lá no final dessa relação. Então, pode ser que, por exemplo, num primeiro momento você tenha um risco baixo e depois essa criticidade ela vai aumentando com o tempo por conta de exposições diversas que esse fornecedor teve, essa empresa teve ao longo do tempo, ou até mesmo o contrário. Pode ser que, né, você tenha um risco bem alto no começo e esse fornecedor, com o passar do tempo, ele vai diminuindo o risco. Mas para isso você precisa reavaliar. Para isso você precisa revisitar aquele fornecedor, aquele terceiro, e olhar para ele, para o seu quadro societário. E aqui eu acho que a gente traz um conceito nisso muito importante, que de acordo com o negócio que você está, de acordo com a empresa que você está, você pensar em vigência, validade, enfim, a forma que a gente quiser chamar, né? Aquela análise inicial, ela precisa ter um prazo X, né? E aí acho que
é sempre interessante botar esse prazo X conforme o nível de criticidade inicial que você teve daquele fornecedor. Então, se ele é crítico, você olha em X tempo. Se ele é alto, você olha em X tempo. Se ele é baixo, você olha em X tempo. Se ele é médio, você olha em X tempo. Então, você vai se programando para, nos vencimentos, ir revalidando e olhando. E aí, claro, viu que o risco dele aumentou, aí você entra novamente para entender o negócio. Você entra novamente para entender a importância, o contexto daquele fornecedor dentro da sua empresa, né? Então, precisa entender depois, putz, tem contrato ativo? Não tem? É um fornecedor exclusivo? É um fornecedor estratégico? Não é? Então, aí entra uma etapa muito próxima com a área de negócio, muito próxima com suprimentos, que a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar para, se o risco dele se aumentar ao longo desse relacionamento, você pensar em medidas que possam mitigá-lo e proteger mais a companhia, caso você entenda que é necessário, digamos assim, uma camada adicional de proteção. Então, por exemplo, você pode pensar no aditivo contratual, você pode pensar num plano de ação, chamar o fornecedor e falar, olha, a gente identificou isso daqui, e traçar com ele um plano de ação. E como, né, compliance na parte de gestão de terceiros, você ir acompanhando esse plano de ação até que o risco seja totalmente mitigado. Então, eu acho que é muito de pensar nisso, não só como um aspecto vivo, mas e aí acho que vem a mudança cultural junto, né? De ver compliance, a parte de gestão de terceiros, como um parceiro estratégico do negócio, né? No final do dia é isso que a gente tenta ser e quer ser, né? Então, o que você está falando é que o trabalho é incremental, né? Porque Exato. a gente começa com uma quantidade de novos fornecedores, e esses novos fornecedores precisam ser revisitados de X em X tempo. Só que, enquanto eu estou revisando esse, eu tenho novos fornecedores entrando. Então, a quantidade de trabalho ela é sempre incremental, Sim. o que traz um desafio ainda maior de como é que eu consigo dar conta disso, pensando numa manutenção de orçamento, Sim. pensando numa manutenção de equipe. Então, acho que isso é um desafio muito grande e eu acho que a gente precisa, para isso, trabalhar cada vez mais a questão de plataformas, de ferramentas, de ter por exemplo, parâmetros bem definidos em que a gente consiga entender qual que é a periodicidade, a recorrência e deixar isso rodando de forma praticamente automática, autônoma, de modo que, inclusive, se eu rodei de novo e o risco deu baixo, eu sequer vou saber disso. Eu rodo, o risco deu baixo, a aprovação é automática e a vida segue. Eu só tenho que interferir, analisar e parar efetivamente, né, para fazer isso para aquilo que gera efetivamente algum risco. O que eu já olhei e já está na esteira, o mundo ideal é que eu sequer olhe de novo. Eu sei que está rodando, então eu sei que tem um processo me garantindo a segurança daquele fornecedor, por exemplo, mas se eu rodei e ele deu baixo risco, eu como gestor, eu não vou nem saber disso. Ele aprova automaticamente no sistema e segue. Esse é um mundo ideal, né? Porque dessa forma a gente consegue garantir que esse trabalho incremental ele não impacte os SLAs. Porque uma vez que ele começa a impactar os SLAs, alguém vai gritar, opa, você está atrasando meu processo de compras aqui. Né? Com certeza. E a última coisa que a gente quer é ser visto como, né, o inimigo, alguém que atrapalha o dia a dia ali da organização. Acho bem... Sim. Que aí você perde essa visão de compliance como parceiro de negócio, né? Como gestão de terceiro como parceiro de negócio. Então, acho que esse é um ponto muito crucial que você tocou. É algo a ser sempre perseguido, porque você reduz FTE, você reduz uma série de esforços humanos repetitivos e, enfim, você consegue manter o nível de serviço ali, né, rodando. Legal. Deixa eu puxar um ponto aqui que você falou ali atrás, porque acho que isso é algo muito, muito importante. Às vezes a gente perde a visão disso, a gente fica muito preocupado em olhar para dentro e muitas vezes não olha o impacto que o nosso trabalho tem no nosso ecossistema, junto aos nossos stakeholders.
Você notou que o processo de due diligence que vocês fazem influenciou alguma coisa na postura dos fornecedores? Quer dizer, tem algum impacto para vocês? Óbvio, você falou bastante sobre isso, mas você vê algum impacto também para fora? Você, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Essa é aquela pergunta que faz brilhar os olhos, né? Porque a gente vê isso acontecer e quando a gente vê isso acontecer, é aquele sentimento de ganhei o dia, porque no final do dia você está vendo compliance, gestão de terceiros, né, como instrumento de transformação social e corporativa, né? Então, sim, a gente percebe uma mudança, né, no comportamento de fornecedores. Então, fornecedores proativamente já entendendo do processo, já que tem mais tempo de relacionamento, já proativamente te mandando informações. Não, olha, eu tenho esse problema aqui, talvez, sei lá, o meu cadastro esteja demorando por conta desse problema, mas isso daqui já está assim, assado, já está solucionado, né? Então, automaticamente te prestando informação sem você nem pedir, né? Ou até outros casos, assim, de que fornecedor sabe que tem um problema, sabe que você identificou esse problema e ele automaticamente chega para você e fala: não, tá bom, eu sei que eu tenho esse problema e eu vou solucionar. A gente pode fazer um plano de ação assim, em conjunto, porque para mim você é muito relevante. Então, isso acontece. Isso acontece, isso é que eu falei novamente, isso é aquilo que te faz falar: putz, tá bom, ganhei o dia, porque no final você tá, acho que de uma forma talvez não tão direta, mas contribuindo para a integridade dessa cadeia de valor e para a transformação dessa cadeia de valor, né? Eu gosto de chamar do ciclo virtuoso do Exato. compliance. Quer dizer, a gente começa porque é uma necessidade, porque a gente, né, como você mesmo disse, a gente sabe os riscos que a gente corre ao não fazer, então a gente faz para a gente não correr esses riscos. Mas uma vez que a gente começa a levar isso para fora, começa a fazer com os nossos parceiros, nossos fornecedores, enfim, com aquelas outras empresas que a gente interage e leva isso para eles e vê que do lado de lá também começa a acontecer. E aí imagina-se que eles também comecem a fazer com os prestadores de serviço deles. Exato. E isso acaba gerando esse ciclo virtuoso. Quer dizer, no limite é bom para todo mundo. Se Sim. todos trabalharem da forma correta, né, assim, é bom para todo mundo, Sim, né? Facilita muita coisa. Sim. Então é bom, né? Acho que é legal ver que isso acontece, porque às vezes a gente acha que o trabalho pode não gerar o resultado, é muito imediatista, eu estou olhando só para os resultados aqui dentro, mas saber que a gente consegue de alguma maneira levar isso, gerar impactos para fora, então porque no fim do limite a gente quer garantir a proteção do nosso negócio, mas se a gente consegue enxergar o impacto positivo que isso leva para outros, no fim das contas, vocês como uma grande empresa que são, devem ter diversos fornecedores que até dependem do negócio de vocês. Então, vocês conseguirem garantir dessa maneira a perenidade desses fornecedores, né, a sustentabilidade no sentido de manutenção do negócio, é muito bacana. Ser o parceiro, porque no fim das contas é isso. A gente busca parceiros de negócio, a gente quer alguém que compre a nossa briga junto. Então, é muito legal ver isso dessa forma. E eu acho que aí é o aspecto pedagógico, educacional, além do preventivo, né? Então, a gente consegue trazer um outro aspecto também para os fornecedores e para a cadeia de valor. Muito legal, muito, como você disse, né? O que brilha os olhos, muito recompensante isso. Exato. Puxando um pouquinho aqui para nosso lado de olhar para frente, enfim, desde que você começou o trabalho, você viu alguma mudança no perfil dos riscos monitorados ao longo do tempo? Como é que é isso? Porque, como você disse, o trabalho é evolutivo, né? Ele vai mudando aos poucos. Quais categorias que você vê que ganharam mais relevância com a evolução do programa, seja por uma questão interna de enxergar algum risco, né, que antes não era percebido, ou seja por mudanças regulatórias? Eu acho que assim, o enfoque ele continua sendo de riscos reputacionais, claro, mas então a gente nesse aspecto olha de padrão, né? Então, você está em lista restritiva, você teve mídia negativa, você está envolvido em alguma questão, sei lá, de corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade, isso continua sendo um enfoque,
Mas ao longo do tempo, né, e aí muito bem tocado por você, a gente teve marcos, né, de outros riscos que já eram relevantes, eu acho que ganharem ainda mais relevância. E aqui, por exemplo, a questão, né, ESG, né, com normativas e importância, né, no contexto todo que a gente está vivendo de questão climática, social, perene, né? Então, esse tipo de risco, claro, ele ganha uma relevância, né, no processo de análise reputacional, de due diligence, e também eu acho que aqui é importante destacar também outro risco igualmente relevante, mas que também ganha um contexto mais amplo, que são as violações relacionadas a direitos humanos, né? Então, cada vez mais se ganha importância, né, se você identificar se a sua cadeia de valor, se o seu fornecedor teve alguma questão relacionada a isso, né? Então, só para citar como exemplo, acho que aqui em nível nacional, talvez o exemplo mais emblemático, que está sempre, acho que aí na mídia rotineiramente, é a questão, né, da lista do MTE, que a gente tem lá a lista do trabalho escravo. Então, né, empregadores, né, pessoas físicas ou jurídicas que são condenadas de forma definitiva em âmbito administrativo por isso, né, por infelizmente ter submetido, né, trabalhadores a condições análogas de escravo, eles vão para essa lista e aí, enfim, esse é um dos exemplos de um risco de tem uma relevância muito grande, né? E acho que aí tem um cuidado redobrado que a gente tem que tomar, porque a gente enxerga muitas vezes o que a gente faz, né? Dentro de casa a gente tem um controle grande, mas quando chega no terceiro a gente nem sempre consegue enxergar tudo que ele faz o tempo todo, né? Exato. E a gente e vocês como grande nome por trás disso, se tem algum problema, no fim das contas é um fornecedor da Suzano que foi exposto, né? Quer dizer, o nome que a gente vai ver na mídia é, é o de vocês, não é o do terceiro, né? Exato, Não é o exato. pode até falar, uma empresa especializada contratada da Suzano, né? Exato, Bem exato. grande o nome de vocês, né? Quer dizer, não aconteceu, mas esse é o risco que a gente precisa Sim. evitar, porque Sim. dentro de casa a gente controla. Os Sim. nossos terceiros, a gente não, Sim. no fim a gente não tá. É por isso que a gente contrata um terceiro, porque é para ele fazer parte do trabalho. Só que a gente tem que garantir que o nosso nome, e nesses casos, principalmente reputacionais, que ganham um vulto muito grande e uma velocidade muito grande de exposição, e que a gente muitas vezes perde o controle disso. Então, se a gente já sabe aonde, como você disse, né, a gente já tem esses riscos mapeados e cuida muito bem deles, inclusive se mostrando como parceiro de negócio, né? Tem essa preocupação genuína em manter os negócios andando juntos, em paralelo. Quer dizer, eu dependo de você, você depende de mim. É uma relação quase simbiótica Exato. que você mencionou. E cuidar dessa relação para ela ser cada vez mais transparente, correta e ganha-ganha, quer dizer, que funcione bem para todo mundo, acho que é um papel fundamental e, como você disse, as questões sociais, essa questão da responsabilidade social que nós temos e que vocês têm no caso específico, né, por questões de ESG, por questões ambientais, por questões de direitos humanos, no fim das contas, grande parte do negócio de vocês. Então, com certeza. Daí essa, né, entender e acho que retomando um pouco do que a gente falou, num primeiro momento a gente olha tudo igual, mas uma vez que eu entendo que aqui estão meus principais riscos, eu vou olhar esses daqui com mais cuidado. Não quer dizer que eu vou deixar de olhar os outros, eu também olho os outros, mas com uma lupa diferente, né? Tem situações que aqui eu vou olhar sempre com a lupa pesada, os outros eu diminuo um pouquinho meu grau e eu consigo manter o meu controle subindo, baixando um pouquinho minha régua, porque eu sei que meu risco aqui é menor e está mais controlado. Então, acho que essa separação é muito bacana. Perfeito. Teve algum momento, algum marco específico que você percebeu que o programa de vocês estava amadurecendo? Quer dizer, opa, aqui, a gente estava aqui e aconteceu uma situação que, aqui eu percebi que mudou o nosso patamar aqui de entendimento, de comportamento. Teve alguma situação que chamou a atenção ao longo da sua história na Suzano? Eu acho que
situação específica, talvez não, mas você começa a perceber a mudança de marco, a mudança de cultura, quando você procura pessoas, mas você procura menos elas. Elas automaticamente elas vêm te procurar. Então, essa mudança mesmo de as pessoas, falando de due diligence, por exemplo, as pessoas não celebram um negócio sem a avaliação, né, do time, então sem fazer uma due diligence prévia. As pessoas começam a te consultar dos mais variados temas. Antes você consultava elas, fez, não fez, tá aqui. As pessoas já veem você porque elas veem o valor agregado que você gera. Elas veem a parceria estratégica que você é para elas. Então, esse movimento, eu acho que você começa a perceber a mudança de cultura e o amadurecimento como um todo, né? Eu acho que aliado a isso, a gente pode destacar, por exemplo, também um reflexo de dados, assim, nos indicadores. Nos indicadores, seja de tático, estratégico, enfim, nos indicadores da área, você consegue perceber muito bem essa modulação no tempo. Então, antes, lá no início do processo, por exemplo, falando de due diligence, você tinha um dado mais bruto de avaliação, você tinha X tanto, agora você tem tanto. Então, você consegue ver, né, que as pessoas estão automaticamente te procurando, as pessoas estão automaticamente integradas a esse ambiente, esse ecossistema de integridade como um todo, né? Legal, então foi algo quase que orgânico, né? Quer dizer, Exato, exato. Foi um belo dia você percebeu que alguém veio te procurar para pedir uma informação ou para pedir. Não teve algo que gerou um estalo, mas foi algo que, opa, peraí, que mudou um pouquinho, né? Antes eu que tinha que correr atrás, agora as pessoas estão vindo a mim. Exato. Então é legal, não foi algo que, né, um evento específico, mas sim um belo dia. As pessoas estão vindo me procurar, coisa estranha. É o contrário, eu que vou procurar, eu que vou cobrar as pessoas estão vindo me pedir, quer dizer, mudou um pouco a relação, né? Acho que isso é muito legal. E você passa a ser visto, como você disse, né? Como um parceiro e não como alguém que quer. Lá atrás você falou, né, da preocupação que tinha no começo de ser uma burocracia, as pessoas entenderam que não é uma burocracia, entenderam que isso faz parte da segurança do negócio. Exato. E que você está ali, no fim das contas, para trabalhar junto. Exato. Né? Exatamente. E que se a gente pensar também, até pensando nessa questão da área de compras, uma boa due diligence, ela evita retrabalho, porque se eu faço óbvio que suprimentos tem todo o trabalho de trabalhar novos fornecedores, de buscar novos parceiros, mas se eu faço um bom trabalho compras faz um bom trabalho de buscar novos fornecedores, mas eles por algum motivo não estão alinhados com aquilo que a gente entende como uma cultura ética ou com os valores da nossa organização, a tendência é que essa relação não seja muito duradoura. E aí, no fim das contas, o suprimento vai ter que buscar um novo. Então, Exato. Uma vez que a área de compras consegue entender e esse trabalho funciona muito bem para isso, eu trouxe um fornecedor, esse fornecedor se mantém durante muito tempo. Porque ele é bom, porque ele tecnicamente é bom, porque ele tecnicamente atende e porque a gente compartilha dos mesmos valores. Então, isso, no fim das contas, ajuda, né, a própria área de compras a fazer um bom trabalho, né? E acho que isso é muito legal. Perfeito a sua leitura. E caminhando aqui para o final, aqui, só mais alguns pontos que eu queria tentar explorar aqui contigo. Como é que, na sua visão, o processo de due diligence bem estruturado contribui para o fortalecimento da cultura de integridade da Suzano? Pensando, né, tanto na relação do terceiro quanto internamente. Como é que você enxerga isso? Eu acho que internamente, né, você mostra para o seu colaborador que os valores exigidos internamente não são só para eles, são também para a sua cadeia de valor. Então, internamente, você traz aquele elemento de coerência, né? Então, o que a gente vê interno, eu acho que quem estar conosco também tem que ter esses valores, né? E externamente, você gera essa transformação quando, né, em alguns casos, você consegue trazer um ambiente, né, e gerar um movimento na cadeia de valor para uma ampliação dessa integridade
também, né? Tipo, como a gente falou antes, né? Então, você vê esse movimento também acontecendo nos seus parceiros, porque eles olham para você com, putz, tá bom, né? Eles têm esses valores, então eu quero me relacionar com eles, eu quero ser fornecedor deles, então eu também tenho que fazer esse movimento, né? Então, acho que é um pouco por aí que acontece a coisa. Legal. Queria só trazer uma estatística que eu publiquei recentemente no meu LinkedIn, um estudo que foi feito pela Universidade de Stanford que mostrou que 89% dos casos de multas aplicadas nos Estados Unidos pelo DOJ em relação ao FCPA, em 89% dos casos tinha um terceiro envolvido. Quer dizer, a gente vê aí, né, o risco que é, né, o terceiro, o envolvimento de terceiro, ou o risco que um terceiro mal escolhido Aham. pode trazer para o negócio. Pensando nisso, como é que você considera hoje, qual que é o maior diferencial do programa de compliance na Suzano, pensando, obviamente, nesse pilar da gestão de terceiros? Eu acho que poderia falar dois diferenciais, né, ao meu ver. Eu acho essa integração com o negócio, né? Então, você entender as peculiaridades do negócio te faz estar próximo dele, te faz estar integrado com ele. Então, essa visão do compliance como parceiro de negócio, como um parceiro estratégico. E eu acho que um outro diferencial, enfim, é manter aquilo como um organismo vivo, como a gente falou. É a questão da melhoria contínua, de você estar sempre olhando para o processo, para as peculiaridades dele e tentando aprimorar. Né? Então, eu estou nessa fase, eu estou nessa etapa, como eu posso melhorar, como eu posso manter a qualidade, enfim, eu acho que a melhoria contínua aqui entra muito forte também no programa e no pilar. E entendendo, obviamente, que a due diligence é um dos pilares, né, fundamentais do programa de compliance, né? Entender quem são meus fornecedores, como falei, 89% não é pouca coisa. Então, É, se a gente puder diminuir, mitigar esse risco e acompanhar, né, como a gente falou, quer dizer, se a gente puder fazer um resumo aqui de tudo que a gente conversou, quer dizer, olhar a cadeia de valor, entender quem são meus parceiros, entender os riscos que eu tenho atrelado a cada um deles, entender meu cenário regulatório e conseguir adequar as minhas regras, conseguir criar parâmetros para que eu possa gerar uma primeira diligência, para que eu possa acompanhar isso ao longo do tempo da maneira correta, no tempo correto, com a lupa correta e uhum, se transformar dessa forma num parceiro das áreas de negócio. exato. Não alguém que está lá para criar uma regra porque tem que criar uma regra, e sim conseguir fazer com que a área de negócios entenda a nossa relevância e se num primeiro momento a gente ia lá o tempo todo pedir para eles, em algum momento, que a gente não sabe exatamente quando, essa chave vira e eles passam a vir pedir para Exato. você, no caso, ou para a sua estrutura, o apoio, o suporte, porque entende que isso realmente traz valor, entende que isso realmente protege o negócio e, olhando para fora, como é que isso gera também o ciclo virtuoso. A Exato. gente quer o nosso ambiente bom, mas a gente quer se relacionar Sim. com empresas boas, com pessoas boas, e quer que eles também levem isso para fora, e dessa forma a gente amplia aqui a nossa cultura de integridade. Perfeito. E aí, para encerrar aqui, só para a gente trazer, eu gosto sempre de encerrar nossos bate-papos com questões culturais. Você tem alguma indicação cultural? Pode estar ligado ao tema ou não, pensando, pode ser um livro, um filme ou uma série que você viu e que você quer indicar aqui para os Ah, nossos ah, ouvintes. tá. Não, perfeito. Olha, eu confesso que série e filme ultimamente tem sido um pouco prejudicado por conta dos meus dois filhos pequenos. Mas eu tenho, falando do tema, eu estava até pensando sobre isso. É, eu tenho uma leitura técnica para indicar, que é o livro Due Diligence e Compliance no Negócio de Terceiros. É uma coletânea da RT, né, que eles possuem, enfim, vários volumes, e eles têm um volume muito interessante voltado para due diligence.
É bem interessante, eles têm vários capítulos, são vários autores, e eles abordam a parte regulatória, exemplos práticos, até mesmo modelos de determinadas coisas eles trazem aqui no livro. É bem interessante assim para quem quiser ter um primeiro contato e também até se aprofundar um pouco em algumas partes. Eu recomendo muito, né, essa leitura, assim. Legal, eu não conheço, vou pesquisar. Vou sair daqui e já vou É legal. pegar a dica aqui. Gostei bastante, muito obrigado. E para a gente ter aquelas aspas finais, para a gente é muito importante. Para você, o que é cultura de integridade? Olha, eu acho, primeiro que, para mim pessoalmente, integridade e compliance é um propósito, mais do que até uma profissão, é um propósito. E a cultura de integridade, eu acho que é uma forma de ser, né? É aquele momento, é aquela forma, é aquela, enfim, é exatamente uma forma de ser que quando você age sem ter a necessidade de um código, de uma lei, enfim, de algo que determine você ser. É quando você é ético e íntegro, sem as pessoas estarem te observando e te monitorando ao seu redor. Então, eu acho que isso resume bem a integridade, onde a gente quer sempre tentar chegar, né? Maravilha. Dessa forma, a gente encerra aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, @SomosAlient. Paulo, muito obrigado. Acho que foi muito produtivo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Acho que é dessa forma que a gente evolui, dessa forma que a gente consegue pensar diferente, cada vez melhor. Então, muito obrigado pelo tempo e obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Quero agradecer aqui novamente pelo convite. Muito obrigado pelo tempo. Acho que a conversa foi extremamente rica. Muito obrigado novamente. Até a próxima.